A cura do paralítico, a chamada de Mateus, ou publicano. Mateus capítulo 9, versículos 1 a 13. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer estão perdoados os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E, levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Observemos, na primeira parte dessa passagem, o conhecimento que o nosso Senhor tem dos pensamentos dos homens. Alguns dos escribas acharam defeito nas palavras de Jesus ao paralítico. Diziam secretamente consigo: Este blasfema. Provavelmente imaginavam que ninguém soubesse o que se passava em suas mentes. Ainda precisavam aprender o fato de que o Filho de Deus pode ler os corações e discernir os espíritos. Seu pensamento malicioso foi publicamente desmascarado. Eles foram abertamente expostos à vergonha. Nisso há uma importante lição para nós. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4:13. Nada pode ser ocultado de Jesus Cristo. O que pensamos às ocultas quando ninguém nos vê? O que pensamos quando estamos na igreja, parecendo tão sérios e respeitosos? Sobre o que estamos pensando nesse exato momento? Jesus sabe. Jesus vê. Jesus registra tudo. Um dia Jesus nos chamará para a prestação de contas. Está escrito que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os segredos dos homens de acordo com o Evangelho. Romanos 2,16. Sem dúvida alguma, devemos ser muito humildes quando consideramos essas coisas. Deveríamos a cada dia agradecer a Deus pelo fato do sangue de Cristo nos purificar de todo pecado. Deveríamos sempre clamar, abre aspas, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, fecha aspas. Salmos 19:14. Em segundo lugar, observemos a maravilhosa chamada do apóstolo Mateus para ser um discípulo de Cristo. Encontramos sentado, na coletoria de impostos, o homem que, mais tarde, escreveria o primeiro evangelho. Nós o vemos absorvido em sua ocupação secular, talvez não pensando em outra coisa senão em dinheiro e lucro. Subitamente, entretanto, recebe o chamado para seguir a Jesus e se tornar seu discípulo. Mateus obedece imediatamente. Apressa-se, não se detém. Salmos 119:60. E obedece à ordem de Cristo. Ele se levanta e segue Jesus. Que seja um princípio bem estabelecido em nossa religião que para Cristo nada é impossível. Ele pode tomar um coletor de impostos e transformá-lo em apóstolo. Ele pode mudar qualquer coração humano e fazer novas todas as coisas. Que nunca desesperemos da salvação de quem quer que seja.
continuemos orando, testemunhando e trabalhando para o bem das almas dos piores homens. Abre aspas. A voz do Senhor é poderosa. Fecha aspas. Salmos 29:4. Quando o Senhor diz, pelo poder do Espírito, segue-me, pode fazer os mais endurecidos e os mais pecaminosos obedecerem. Observemos a decisão de Mateus. Ele não esperou por uma ocasião mais oportuna. Atos 24:25. Em consequência, obteve grande recompensa. Ele escreveu um livro que se tornou conhecido em todo o mundo. Tornou-se uma bênção para outras pessoas, além de ser abençoado em sua própria alma. Ele deixou atrás de si um nome que é mais conhecido do que o nome de príncipes e reis. O homem mais rico do mundo ao morrer é logo esquecido. Porém, enquanto durar o mundo, milhões de pessoas conhecerão o nome de Mateus, o publicano. Em último lugar, notemos a preciosa declaração de Nosso Senhor a respeito de sua própria missão. Os fariseus acharam falta nele, porquanto permitia que publicanos e pecadores estivessem em sua companhia. Em sua cegueira orgulhosa, eles imaginavam que um mestre enviado do céu jamais deveria entrar em contato com pessoas dessa natureza. Eles ignoravam totalmente o grandioso desígnio pelo qual o Messias viera a esse mundo, para ser Salvador médico, para curar as almas enfermas pelo pecado. Eles receberam dos lábios do nosso Senhor uma reprimenda, seguida de palavras abençoadas. Abre aspas. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Fecha aspas. Certifiquemo-nos de compreender perfeitamente a doutrina contida nessas palavras. O que é primariamente necessário para se ter interesse em Cristo é sentirmos profundamente nossa própria corrupção e estarmos dispostos a ir a Jesus para que sejamos libertos. Não devemos ficar longe de Cristo, como muitos em sua ignorância o fazem, somente porque nos sentimos maus, ímpios e indignos. Devemos lembrar que Ele veio ao mundo para salvar os pecadores, e se nos reconhecemos como tais, isso é bom. Feliz é quem realmente entende que a principal qualificação para ir a Cristo é um profundo senso de pecado. Finalmente, se, pela graça de Deus, realmente entendemos a gloriosa verdade de que Jesus Cristo veio para chamar os pecadores, então que jamais nos esqueçamos disso. Não devemos cultivar a ilusão de que crentes verdadeiros possam atingir um tal estado de perfeição nesse mundo a ponto de não mais precisarem da mediação e da intercessão de Cristo. Éramos pecadores quando viemos a Cristo. E pobres e necessitados pecadores continuaremos a ser enquanto vivermos, recebendo toda a graça de que dispomos a cada momento da plenitude de Cristo. Mesmo na hora de nossa morte, veremos que ainda somos pecadores e estaremos tão dependentes do sangue de Cristo quanto no primeiro dia em que cremos.